Aí, galera da Top Drawings, aqui é o Lucian e nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer o tão famoso desenho 3D, tá? Eu vou ensinar, galera, dois métodos de como obter o efeito 3D tridimensional no seu desenho, tá? Então eu vou estar dividindo essa videoaula em dois. Esse primeiro vídeo eu vou ensinar um método e no próximo vídeo eu vou ensinar um método diferente de obter esse efeito 3D. Eu preparei aqui um desenho explicativo para vocês entenderem como que funciona essa técnica. Essa técnica, galera, ela é conhecida como técnica do anamorfismo, tá? Técnica do anamorfismo. Que essa técnica consiste em fazer com que o desenho enxergado de determinado ponto faz com que aquele desenho plano dê a impressão, dê o efeito que ele possui três dimensões, profundidade e volume, né, que são as principais aí que causam aquele efeito 3D. Então nada mais é, galera, do que um ponto de perspectiva. Então a técnica do desenho anamórfico se baseia na perspectiva, tá? Você enxergando de um determinado ponto, o desenho ele vai dar a impressão que ele possui um volume e profundidade. Digamos assim, galera, que um objeto, aqui como desenho um círculo, tá? Uma bola, uma esfera, você vendo ela de frente, o horizonte desse objeto vai atingir em certo ponto a superfície plana. Então nós vamos fazer esse desenho, esse círculo esticado, até que ele alcance aquele ponto, tá? Em que se cruza o horizonte do objeto com a superfície plana. Então, por exemplo, o círculo ele vai ficar numa forma oval. Então você olhando de um determinado ponto, desse ponto aqui que eu desenhei como exemplo, você vai enxergar esse desenho tridimensional. Tá? Então guardem bem isso, a técnica do anamorfismo trabalha com a perspectiva. Então é isso que faz você enxergar aquele objeto dessa forma. Vamos fazer agora na prática, tá, galera? Então eu vou posicionar a câmera aqui num ponto que eu vou mostrar para vocês como tá fazendo esse desenho aí no plano e que ele vai dar, você olhando desse ponto que nós vamos filmar, vai dar a impressão de que ele é um desenho 3D, tá? Vamos lá. Pronto, galera, já arrumei a câmera aqui. Agora a gente vai começar. Vocês podem ver que aqui eu estou utilizando uma xícara, tá? Que foi o objeto assim mais fácil que eu encontrei aqui próximo. Então vocês vão posicionar a câmera num ponto que ele cause essa perspectiva na folha. E vocês vão colocar o objeto e começar a tracejar através da imagem que você obtém pela câmera. Você começa a tracejar a contornar esse objeto na folha, tá? Eu vou fazendo aqui, esse processo, galera, não é um processo muito confortável de se fazer. Eu, por exemplo, eu não tenho aqui, eu não consegui colocar o suporte num ponto que eu conseguisse ficar bem posicionado para estar fazendo o desenho assim mais tranquilamente. Mas caso você tenha aí um suporte ou tripé da sua câmera, consiga ficar numa posição agradável, eu aconselho, tá? Para que vocês consigam ficar com as duas mãos livres. Eu estou segurando a câmera aqui com uma mão. Então vocês começam a contornar, vocês vão contornando esse objeto. Aqui eu vou fazer por trás aqui mesmo. Vocês começam a contornar esse objeto, tá? Vocês façam aí da mesma forma que eu estou fazendo, que não precisa fazer um contorno certinho. Se você quiser ir pontilhando, fazendo pequenos riscos, é só para marcar esse contorno na folha, que depois a gente vai reforçar esses traços, tá? Você pode utilizar aí um objeto mais fácil, se você tiver aí, galera, uma bola, um círculo, até a borracha, tá? Podia até ter utilizado a borracha como exemplo, mas eu quis uma coisa que fosse maior, que desse um volume maior, né, em relação à perspectiva da folha. Agora vocês continuam, vocês podem fazer o tracejado aí de vocês. Eu vou terminar de tracejar aqui. Realmente dessa forma aqui é meio complicado mesmo fazer os traços, tá? Olha aí como é que vai ficar. Vocês viram que vai ficar
um pouco distorcido ali, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Alguns pontos aqui mesmo acaba até ficando em branco, mas depois fica mais fácil você completar, tá, o desenho. Só deixem assim alguns pontos de referência que você sabe que depois você vai ter que emendar aqueles pontos, tá? Olha aí. Agora eu vou marcar a sombra, galera. É interessante você usar a sombra do objeto que você está utilizando como modelo. É bom você utilizar a sombra dele, a projeção da sombra. Eu vou marcar aqui também, galera, esse risco que vai ser referente à boca ali da xícara, tá? Porque essa aqui eu vou usar como referência esse traço aqui, para depois eu fazer o tracejado dele, porque isso aí eu vou ter que fazer sem a xícara ali, é óbvio, tá? Então eu não vou ter essa referência depois, por isso que eu marquei aqui. Então se vocês tiverem algum detalhe que vocês vão ter que desenhar depois, tá, no objeto, vocês marquem pontos de referência. Eu estou fazendo aqui agora o contorno da sombra, tá? Como eu disse, é bom vocês utilizarem para você que vai fotografar depois esse desenho, utilizando a mesma luz ambiente ao qual você desenhou anteriormente. É interessante você tracejar a sombra também. Olha aí. Eu tô segurando a câmera aqui com a outra mão, tá, galera? Igual eu te falei para vocês, se vocês tiverem um suporte aí que consiga enquadrar o desenho numa posição melhor, eu aconselho que vocês façam. Tá? Agora vamos mudar aqui para a parte de cima. Olha só, galera, como que ficou o nosso desenho, você visualizando ele de cima. Tá? Vocês podem ver que ele fica bem distorcido, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o 6B para poder marcar bem aqui os traços, né, que eu fiz anteriormente. Eu vou contornar esse desenho aqui, tá? Vocês veem aí como que ficou a forma, tá? Ficou uma forma bem distorcida mesmo. Só que daquele ponto, quando a gente for olhar, ele vai ficar no mesmo formato da xícara. Ele vai ficar com um efeito bem bacana de tridimensionalidade, que é aquela questão do desenho anamórfico que usa a perspectiva para criar a impressão, o efeito, a ilusão de volume. Tá? Eu vou tracejar aqui, tá, galera? Como eu disse, né, depois, quando você está contornando naquela posição que eu estava lá, não tem como fazer traços firmes. É bem difícil você, a não ser que você consiga posicionar a sua câmera de uma forma que você se sinta confortável e com firmeza nas mãos para poder fazer o tracejado ali. Tá? Como eu não tive, como meu suporte não tinha como deixar numa posição que fosse possível fazer de forma firme os traços, né? Então eu só tracejei bem de leve aqui anteriormente e agora estou contornando aqui com 6B. Não é ideal vocês fazerem contorno do desenho com 6B, principalmente se você for fazer um desenho realista, tá? Eu estou utilizando aqui o 6B, tanto que o desenho vai ficar num aspecto bem cartunesco depois, mas eu estou utilizando aqui para vocês verem, tá? Para deixar bem claro que é um desenho e que esse desenho eu estou fazendo para demonstrar a técnica do anamorfismo 3D, o desenho anamórfico 3D. Porque o interessante, né, do desenho realista é a gente não destacar as arestas do desenho, os contornos, porque isso aí na vida real não tem. Bom, aqui eu já terminei de tracejar, agora eu vou fazer alguns detalhes. Deixa eu só marcar aqui a sombra, né, só para vocês terem uma ideia. Ó, o ponto de luz ali, né, a nossa referência de luz vai estar jogando a sombra para aquele lado ali. Então quando vocês forem colocar esse desenho, fotografar esse desenho para ele ficar tridimensional, vocês utilizam um ponto de luz que seja referente à posição da sombra, tá, galera? Eu tô meio gripado, tá? Desculpem aí se aparecer alguns barulhos estranhos aí do meu nariz na filmagem. Ó, aqui eu vou utilizar, como eu falei anteriormente, aquele ponto de referência para eu fazer a boca da xícara, tá? Conforme eu disse anteriormente, qualquer desenho que você vai fazer que possua mais detalhes, vocês marquem os pontos de referência, pois você não vai ter como desenhar esses detalhes
com a xícara ou com o objeto que você selecionou em cima ali na hora, tá? Então vocês marquem os pontos de referência para você tracejar depois e deixem ali o objeto perto para você ir dando uma olhada e vendo se você está desenhando de acordo, tá? Eu estou utilizando aqui uma lapiseira, tá? Com grafite 07 4B, tá? Eu estou traçando aqui bem fraquinho, tá? Porque caso erre alguma coisa precisa apagar para não marcar o papel. Tá? Essa é uma dica para vocês, quando for fazer algum esboço, alguma coisa, usem um grafite, se tiver até uma lapiseira, é melhor, porque e tracem bem de leve, para quando você apagar não ficar marcado. Deixa eu fazer aqui, agora eu estou passando o 6B, igual eu fiz anteriormente. Meu lápis 6B ele está bem pequeno, mas eu gosto, como eu disse, eu acho no outro vídeo, eu gosto muito de trabalhar com o lápis 6B pequeno, sei lá, me dá mais firmeza, velho. Sinto mais firmeza desenhando com ele assim. Bom, é esse aí. Esse daqui praticamente é o formato do nosso desenho. Tô marcando bem aqui, como eu disse anteriormente, para vocês verem bem ali a delimitação do desenho com a folha. Olha aqui, vai ficar bem marcado mesmo. Depois eu vou utilizar também essa marcação para dar uma esfumada no desenho, para dar uma textura aí. Eu tô fazendo aqui agora alguns jogos de sombra que quando a xícara tava ali, eu tô aqui olhando para a xícara na verdade também. E utilizando aqui a luz ambiente, eu vejo que tem alguns pontos, tá, de sombra no desenho, no objeto. Então eu vou procurar reproduzir aqui também no meu desenho para dar um aspecto aí mais bacana aí, puxando um pouquinho pro lado do realismo. Isso aqui são alguns detalhes também da xícara. Eu vou marcar alguns detalhes aqui da xícara, tá? Provavelmente no vídeo já editado, talvez eu vou acelerar esse passo aqui, porque aí é um passo de texturização, de textura que eu vou colocar aqui no desenho, e de alguns detalhes aí, que isso aí você vai utilizar aqui no desenho mesmo como referência, tá? Não precisa fazer igualzinho, é lógico que você não vai ter essa mesma xícara em casa, é bem difícil, tá? Mas se coincidir também, é bacana, você pode ir seguindo aqui o que eu estou fazendo, ou fazer da sua própria forma aí no objeto que você tem em mãos. Apesar que, como eu disse também, meu desenho não vai ficar igualzinho aquela xícara, tá? Eu usei mais ela como referência para estar mostrando para vocês como que funciona essa técnica, que vai ser uma das técnicas que eu vou estar ensinando. Pois a segunda técnica é com desenhos que possuem mais detalhes, tá? E é uma técnica que, puxa galera, é muito bacana, é muito legal mesmo, tá? Então, se possível, não percam o próximo vídeo, se inscrevam aí no canal, pois a outra técnica que eu vou ensinar, muitos desenhistas profissionais utilizam para dar um efeito 3D, fazer o desenho 3D. E pouquíssimos desenhistas ensinam, e eu vou ensinar aqui no nosso canal. Ó, aqui, como eu disse, eu estou marcando alguns pontos aqui de sombra. Eu vou fazer aqui no desenho, tá? Que, como eu disse, eu estou com a xícara aqui na minha frente, né? Numa mesma posição que ela estava anteriormente. Então estou tentando reproduzir aqui no meu desenho também alguns efeitos de sombra, de luz aqui na xícara, tá? Só que vai ficar um desenho bem cartunesco mesmo, tá? Não vou puxar muito pro realismo, porque eu quero mostrar para vocês mesmo aí o desenho, quero destacar para vocês que é desenho, e o que, né, o pessoal vê que é um desenho mesmo com efeito 3D. Como eu tô sem esse fuminho, galera, eu vou dar uma improvisada aqui. Se vocês não tiverem também e quiserem fazer uma textura, eu tô utilizando aqui um papel toalha, tá? Bem grosso, um papel toalha de folha dupla. Então vocês enrolam no lápis ou numa caneta lapiseira e dá para vocês utilizarem aí
para estar esfumando, para dando uma textura aí. É uma dica aí bem bacana aí para quem tá sem esfuminho em mãos aí. Até com cotonete, se você quiser utilizar o hastes flexíveis para fazer o desenho também, vocês podem utilizar. Só que eu prefiro utilizar aqui o papel higiênico ou papel toalha quando eu tô sem esfuminho, por ter uma área maior. Eu consigo atingir uma área maior e dar um efeito bem legal também. Eu vou acelerar o vídeo aqui nesse ponto, tá, galera? Olha só, eu já estou finalizando aqui, tá, pessoal? Como eu disse, eu não vou fazer muitos detalhes, não vou perder muito tempo aqui, porque o que eu quero interessante mostrar mesmo aqui para vocês é o efeito tridimensional que esse desenho ganha quando eu mudo a perspectiva aqui na câmera. Deixa eu dar mais uma esfumadinha aqui. Tá? Isso aqui só são os detalhes, tá? E lembrando que qualquer detalhe que você vá fazer no seu desenho, ele tem que seguir a proporção, tá, dessa distorção que seu desenho obteve. Então, caso você vai fazer algum detalhe, ele tem que seguir a mesma proporção do desenho, tá? Porque quando for visto da perspectiva ideal, ele também se encaixe naquele desenho tridimensional. Olha aí, tá? Depois a gente vai virar e vai ficar bem bacana. Olha aí, galera, o nosso desenho. Veja só que efeito bacana quando a gente visualiza o desenho da perspectiva ideal, tá? Vocês vejam que você posicionando a câmera de um certo ponto, você consegue trazer esse efeito 3D para o desenho. Olha só aqui de cima, tá? Veja só como que o desenho é. Olha só, igual a gente tinha feito anteriormente. E eu mudando a câmera aqui para a posição correta, você tem a impressão, a ilusão de que esse desenho ele é tridimensional, tá? Lembrando que esse efeito você vai conseguir ele melhor com uma câmera, pois como a nossa visão, tá? Nós temos dois campos de visão, é difícil obter esse efeito a olho nu de uma certa proximidade. Então você utilizando a câmera você consegue aumentar esse campo de perspectiva, trazendo o efeito ideal para o seu desenho. Então galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Treinem aí com os objetos que você tem em casa, tá? Postem lá, mandem na nossa página, que assim que possível a gente posta na página. Então se vocês gostaram, cliquem em gostei, favoritem o vídeo, que isso ajuda muito, se inscrevam no canal e não perca a próxima videoaula que eu vou trazer o segundo método de fazer desenho 3D. Fiquem com Deus e até a próxima.